Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Estática, sou o professor Pablo Amorim e vou estar falando um pouquinho de treliças. Nessa unidade de treliças a gente falou que são estruturas bastante utilizadas, né? E mesmo que a gente tenha software hoje que faz cálculo, mas é importante a gente saber de onde que vem essas forças, como trabalhar com essas forças, não só aprender a trabalhar com software, mas entender o que ele te dá, né? Dados de entrada, dados de saída, como você pode tratar esses dados, né? Ó, se eu mudar a força de posição, eu sei que eu vou ter uma reação melhor. Isso é experiência e está aqui uma forma também da gente obter essa experiência. Então vamos começar com um cálculo simples, né? Não precisa de fazer treliças muito grandes que a gente tem a ferramenta para isso. Então olha só, galera, esse exercício dessa treliça, ele pede, né, para calcular todas as forças em todos os nós, tá? E para determinar se sofre tração ou compressão, tranquilo, né? O interessante é que algumas dessas barras aqui vai entrar naquele conceito de barras nulas, né? Os esforços são nulos, vou mostrar para vocês, vou botar o link aí onde a gente trabalha falando que as barras são nulas, né? Não que ela necessariamente, por não sofrer nem tração ou compressão, ela não precise de estar ali. Na verdade, qualquer esforço além desse daqui faz com que essa barra entre em atividade e dá maior estabilidade para essa minha estrutura. Mas vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente faz sempre que a gente vai trabalhar com treliças, né, e trabalhar aqui nesse caso com o método dos nós, a gente calcula as reações onde eu tenho ela vinculada à minha parede, seja em A e em B nesse caso. Se aqui é um apoio em rolete em A, eu tenho uma reação aqui, ó, vou chamar aqui de AX, e aqui no ponto B sepinado eu tenho BX e BY. Galera, não necessariamente a gente precisa de calcular essas reações, tá? Eu posso, por exemplo, falei para vocês que para eu calcular um nó eu tenho que ter no máximo duas barras que eu não conheço, duas incógnitas, né? Então se eu pegar um nó D, eu acho essas duas barras. Se eu pegar um nó C, eu acho essas duas barras e eu venho trabalhar com elas aqui depois. Moleza, eu consigo fazer isso. Eu não preciso de achar as reações. De qualquer forma, eu vou colocar aqui as reações e depois, na hora se for fazer uma atividade, talvez nem seja necessário calcular elas realmente. Tanto que vou começar a resolver o exercício com o nó D realmente e não aquelas reações em A e em B, tá? Não no nó A ou no nó B. De qualquer forma, calculando as reações, né? Vamos iniciar aqui, por exemplo. Então, ó, somatória. Então, vou até botar aqui, né? Como se fosse o diagrama de corpo livre todo, já está lá. Vou botar aqui cálculos das minhas reações. Então, na hora que eu vou calcular as reações, primeiro, tenho forças em X e forças em Y. Por onde é melhor começar a calcular? Em X ou em Y, galera? Se eu tenho uma incógnita só em Y, se eu fizer a somatória de forças em Y, eu tenho lá que igual a zero, né? Perdão. Somatória de forças em Y igual a zero. Eu tenho meu BY e eu tenho menos 30. Então a gente nem precisava de fazer muita conta. BY é igual a 30. 30 kN. Né? Se eu fizer somatório de força em X, eu tenho duas incógnitas, a X e BX, então eu vou para somatório de momento de cara. Somatório de momento, escolhe o ponto A ou ponto B, vou pegar aqui o ponto B. Eu tenho lá a força de 30 gerando momento positivo no ponto A, então ele entra como 30 vezes 4, e eu tenho meu BX também gerando momento positivo, BX vezes 3. Nesse caso aqui, eu sei que o meu BX vai ser negativo, porque passa para o outro lado. 30 vezes 4 dividido por 3. Meu BX nesse caso é igual a menos 40. Galera, deixa eu até botar ele mais para baixo aqui. Meu BX no caso é igual a menos 40. Pô, ele foi indicado no sentido contrário, vou rever isso que a gente viu na unidade 1 e 2, né? Na unidade 1 e 3, perdão. E aí, ó, somatória de forças em X, pra gente fechar, eu tenho lá AX mais BX, né? Ou menos AX menos BX. Vamos botar tudo que tá para cá é positivo para ficar legal, então. Dá na mesma conta, tá, galera? Então eu tenho que AX é igual a menos BX. Só que quanto é que vale BX? Menos 40. Menos 40. Então tem menos BX, só que BX vale menos 40. Então meu AX é 40. Isso é, realmente um tem que anular o outro, né? Se eu tenho esses esforços aí dessa estrutura, né? Isso aí foi um exercício igual do guincho lá da unidade 3, né? Tá lá, da unidade 2, perdão. Tá lá a minha estrutura. Aí minha treliça, se ele tem esse esforço aqui para baixo, ó, se ele faz um esforço aqui para baixo, ele puxa esse camarada aqui em cima e empurra ele contra a parede aqui embaixo. Provavelmente as minhas barras sofrem tração e compressão. Vamos supor que a gente não sabe ainda, vamos indicar tudo que sofre tração.
Então ele faz isso aqui, ó. Aqui, se ele está puxando, o BX puxa de volta. Aqui ele está empurrando contra a parede empurra de volta, por isso que o AX está indicado corretamente e o BX está contrário. Beleza? Seguindo, galera, vamos lá. Vamos para o método dos nós, então. Vamos escolher um nó aí. Se a gente pega aí, vamos começar pelo nó D, como eu falei. Se eu pegar um nó D, nó D. Nó D de cara, eu tenho aí, né, as forças no nó D. Eu tenho a força que a gente conhece, que é a força de 30. E, galera, é importante, onde eu tenho barra, eu indico as forças. Sofre tração ou compressão? Não sei. A gente falou que provavelmente esse camarada sofre compressão, né? Que ele tá fazendo esse esforço aqui, ó. Esse aqui sofre compressão e aqui em cima tração. Não sei. Vamos indicar de qualquer forma. Então eu tenho aqui a barra. Vou chamar a barra pelo nome dos pontos que ela liga. T, a força, né? A força de tração, vou chamar de... Chamei F, T, né? Vou chamar de F, então. F... FDA, e aqui eu tenho FDC. FDC e FDA. Bom, galera, aqui eu tenho uma componente desse camarada aqui, né? FDCX e aqui FDCY. Não sei qual o valor, não sei o valor delas ainda, a gente vai calcular elas realmente. Mas eu tenho aqui um ângulo. Esse ângulozinho aqui dentro, galera. Quanto é que vale esse ângulo aqui dentro? Eu não preciso do ângulo, na verdade. Aqui essa minha barra, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, repetindo, se eu pegar esse triângulo, eu tenho as seguintes dimensões. Aqui embaixo é 2, aqui é 1,5. Se a gente levar 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado e dar a raiz, aqui é 2,5. Ou, se a gente quiser fazer relação, a gente pode trabalhar da seguinte forma. A relação sendo 3, 4 e aqui 5. 3, 4, 5. E isso eu consigo trabalhar com relação de triângulo e vou usar para todas as outras barras. Vou até deixá-la aqui, ó. Força. Vou deixar ela como principal, mas vou usar para as outras. DC. Força DC está para 5. Força DC está para 5. Assim como força DCX está para 4. Assim como força DCY está para 3. Vou usar isso daqui para as demais, porque essa também está inclinada com a mesma relação, tá? Mesma relaçãozinha, ó. Por exemplo, aqui, ó. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Olha aqui, ó. Por que eu falei aqui 1,5? Se aqui é 3, aqui está exatamente no meio, né? 1,5 aqui, 1,5 aqui de altura. Beleza? Então, olha só. Todas elas vão ter essa mesma relação. Vou deixar esse camaradinho aqui para a gente poder lembrar dele. Vamos lá, seguindo. Se eu fizer somatório de forças em Y aqui, em X eu tenho duas incógnitas, né? Importante, eu não tenho somatório de momento no método dos nós, porque força não gera momento em ponto. Então eu vou só trabalhar com somatório de forças, nesse caso, se é um plano em X e Y, beleza? Aqui nesse caso aqui, esses camaradas aqui, o que eu tenho aqui? Força em X eu tenho duas incógnitas e em Y uma só. Então, de cara aqui eu sei que força FDCY tem que ser igual a 30. Ou se eu colocar aqui, né? FDCY menos 30. Então, FDCY é igual a 30. Vamos simplificar a nossa vida aqui? FDCY nada mais é do que FDC dividido por 5 vezes 3. Então, tem isso aqui, ó. FDC, Y, que é igual a FDC, vezes 5 dividido por 3 é igual a 30. De cara, nosso FDC vai ser igual a... Fiz a conta errada aqui. Aqui tá trocado, perdão, galera. 3/5. Pronto. FDCY é igual a FDC vezes 3 dividido por 5. Eu troquei, perdão, vezes 5. Se eu passo 3 dividindo, 30 dividido por 3, 10, vezes 5, 50. Então, a minha força FDC, 50 positivo. O que significa, camarada, positivo? Que a minha força, a minha barra sofre tração. Então, vou deixar aqui como tração. É interessante vocês especificarem, né? Então, esse camarada aqui sofre tração, como a gente previu realmente, tá? Tração. Seguindo, galera. Vou ficar bonitinho aqui, 4. Seguindo. Se eu fizer somatório de forças em X aqui agora, eu tenho lá o seguinte. As forças que eu tenho em X são FDCX mais FDA. Ou FDA
é igual a menos FDCX, que é igual a menos FDC vezes 5 dividido por 4. Vezes 5 dividido por 4. Se o FDC é 50, já vou até substituir aqui. 50. Desculpa, galera. FDCX é igual a F, que continua negativo, né? FDC vezes 4, perdão, fiz errado de novo, troquei, dividido por 5. Então eu tenho que o meu FDC é 50, dividido por 5 vezes 4. FDA é igual a menos, vai dar esse valor negativo, menos 40. O que significa o sinal negativo? Que a minha barra está ao invés dela estar puxando, ela está empurrando o nó. Se a barra está empurrando o nó, vamos pegar lá o nó, né? Opa, tá voando tudo, vai. Se a barra está empurrando o nó, significa que o nó está empurrando a barra. Então a minha barra está sofrendo compressão. Nesse caso aí, galera, então, eu tenho esse camarada aqui embaixo todo sofrendo compressão. Foi o que a gente achou aqui. Se você indicou saindo do nó, achou negativo, compressão. Tem dúvida se é compressão ou tração? Indica saindo do nó. Se achou positivo, é tração. Se achou negativo, compressão. Facilita as contas para nós aí, vai. Próximo ponto. Vamos pegar aí o ponto, fizemos no ponto D, vamos para um outro nó. Bom, se eu já conheço o ponto D, eu posso escolher qualquer outro nó, né, que tenha a menor quantidade de força, né? Por exemplo, se eu pegar o ponto C, eu tenho duas incógnitas. Se eu pegar o ponto B, eu tenho as duas forças, tenho duas incógnitas. Se eu pego o ponto A, eu tenho três incógnitas. Na verdade, isso daqui a gente já achou, né? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui para continuar os cálculos, a gente resolve o problema. Vou pegar um mais difícil aqui, vou fazer com o nó C, e depois a gente entra nos demais aí. Se eu olhar o nó C, galera, nó C, as forças que eu tenho no nó C são o seguinte, eu tenho lá, né, essa minha força vindo aqui de baixo, opa, não ficou legal aqui o nó. Eu tenho aqui esse camarada aqui e esse aqui para baixo. Aqui, ó, eu vou ter lá, no nó C, eu tenho TCB, eu tenho esse camarada aqui que a gente já achou, que é o FDC, desculpa, eu falei T, vou chamar de FCD, né? FDC ou CD, tanto faz, FCB, tanto faz, ou BC, sei lá, e FC até o ponto A. Beleza, eu tenho esses três camaradas. Eu tenho aqui, ó, FCDBX, FCBY e semelhante aqui para os outros. Não vou ficar escrevendo para não ficar muito embolado, não. Mas entendo que é cada componente de cada uma delas. Essas daqui a gente já até sabe quais são os valores, né? Os valores já estão aqui, ó. FDCY vai ser 30. Vou até colocar o valor dele aqui, ó. FDC é igual a 50. Vou puxar aqui para o lado. FCD é igual a 50. E CDY é igual a 30. Já vou botar o 30 aqui, que ele já está aqui. Ah, mas aqui estava para cima, por que aqui está para baixo? A barra está puxando os meus nós. Então aqui eu represento. Se a barra está para lá, está puxando o nó para lá. Se a barra está para baixo, está puxando o nó para baixo. Beleza? Se aqui está certo, aqui também está certo. Se aqui está negativo, do lado de lá também deve ser negativo, no ponto A. Depois a gente chega no ponto A. Vamos lá, galera. Agora, e esse camarada aqui, ó, um é igual ao outro, né? CDX, FDA, só que um ia contra o outro, 40 aqui, tá? Já estou jogando o valor 30 kN, 40 kN. Vamos lá, seguindo. Se eu fizer somatório de força em X ou em Y, eu tenho 12 incógnitas. Então eu vou começar com somatório de forças em Y. Quando eu faço somatório de forças em Y, galera, eu tenho lá as forças em Y, tudo está para cima positivo. Força em Y, então eu tenho menos 40, força em Y eu tenho menos 30, menos FCA, mais FCB. Cara, isso aqui em Y, né? CAY, CBY. A relação de triângulos vale para os dois. Então eu tenho lá, passo 30 para o outro lado, 30 para o outro lado. FCBY é igual o FCA, FCBY, trabalhando com a relação de triângulo aqui, ó, 3, 4, 5, mesma relação para eles todos. Considera como se fosse
CAY, CA, CAI, CAX, CAY, né? Eu tenho isso daqui, ó, que o CAY vai ser igual a 3/5 do FCA. 3/5 do FCA mais 3/5 do FCB. Tá? O 5 está dividindo pelos dois. É comum, passa multiplicando, dá 150. O 3 é comum para os dois, passa dividindo. Então, 30 dividido por 3 vezes 5. Então, aqui eu vou ter 50 é igual a FCA mais FCB. Não resolvo o problema, mas eu já tenho uma relação entre eles aqui. Vamos para somatório de forças em X. Quando eu vou fazer somatório de forças em X, semelhantes os meus cálculos. As forças que eu tenho em X são as seguintes, né? FC, eu tenho lá menos 40, mais FCBX, mais, ó, aqui ficou, aqui era negativo, né? Negativo aqui, perdão. Aqui fica negativo, esqueci do negativo aqui em cima. Estou olhando os dois positivos aqui, vou explicar para vocês. FCAX, positivo, positivo, tá? Os dois positivos. Aqui no Y, um era para cima e o outro para baixo. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Agora esse camarada aqui, semelhante ao que a gente fez aqui em cima, vou até marcar esse cara aqui, que a gente vai usar ele. Eu vou fazer aqui embaixo, ó, 40 é igual a passa para o outro lado positivo. FCBX, tudo que é X eu vou ter 4/5 de FCB. 4/5 de FCB mais 4/5 de FCA. Galera, essa relação aqui eu vou chegar nisso aqui também, ó. 40 vezes 5 dividido por 4. Os dois são comuns. 4 e 5 são comuns para os dois. Se eu pegar o 40, dividir por 4, vai ter 10, multiplicado por 5, 50. Então daqui em classe 50 é igual a FCB mais FCA. Pô, deu uma volta e vocês vão ver o resultado aqui. Temos essa relação. Caramba, cara. Essa relação aí, ó. Vamos lá. Vou isolar um dos dois aqui. Vou isolar o FCB. Vou pegar aqui, ó. FCB é igual a, passa para o outro lado, né? 50 menos FCA. Se eu pegar isso daqui e substituir aqui em cima, vou substituir em, ó, eu vou ter que 50 é igual a FCA, né? Aqui, desculpa, menos FCA, mantém aqui, ó, menos FCA, e eu substituo esses valores aqui dentro, ó. Vou pegar esse camarada e substituir aqui dentro, tá? Vou pegar esse camaradinho aqui, ó, vou substituir aqui dentro. Mais 50 menos FCA. Galera, de cara aqui, eu vou achar que menos 2FCA é igual a 50 menos 50. FCA é igual a 0. A gente não precisava de entrar muito em conta para chegar nisso daqui. Já expliquei para vocês, né? Vou botar o link aí para vocês darem uma olhada. Quando eu tenho barra, né? Que essas duas barras estão na mesma linha, mesma direção, essa daqui transmite todo o esforço para essa. E essa daqui é nula, se ela estiver na mesma direção, tá? Elas têm a mesma intensidade. E trabalham como tração as duas também. Olha só. Se eu calcular aqui agora, né? O meu F, se o FCA é 0, FCA é 0, FCB 50, FCB 50. De cara, se eu pegar qualquer um dos dois, eu tenho que o FCB é 50. A gente não precisava de sair muito longe disso, né? Os dois é 50, desculpa, o FCB é 50, e ele vai sofrer tração aqui nesse caso, positivo tração. Semelhante, como eu falei, esse camaradinho aqui, ó, semelhante a esse. Então ele aqui sofre tração também. Vou botar aqui tração. E aqui é nulo. Olha, não quer dizer que ele seja nulo, que ele não é interessante pra gente. Uma treliça, qualquer outro esforço que venha a sofrer, ele vai atuar, e ele vai me dar uma estabilidade, uma rigidez aí que eu preciso. Pensa, a gente está desconsiderando o peso das estruturas, né? Mas pensa esses dois aqui como nó. Eu vou fazer assim, ó. Lógico que esse aqui está tracionando, está puxando. Mas se o peso dos dois for maior, ele vai fazer assim. Então o CB segura, ou qualquer uma carga de vento, qualquer outra coisa aqui. Desculpa, o CA, essa barra que a gente achou nula para esse caso aqui,
ela vai estar trabalhando e vai dar estabilidade para a minha estrutura, beleza? Só falta uma barra, que é a barra BA. A barra BA eu posso usar ou o nó B ou o nó A. Vou agora para o mais fácil, mas depois a gente pode calcular o nó B também. Vou calcular aqui o nó A. Quando eu trabalho com o nó A, galera, ficou apertado aqui, mas vamos lá. Quando eu trabalho com o nó A, eu tenho as seguintes forças. Esse daqui tem bastante, hein? Ó, FCA, que a gente já viu, FAB, que a gente quer achar, FDA ou FAD, que a gente já achou aqui atrás, tá? Esse camarada que a gente já achou aqui, ó, que é 50, né? FDA 40, perdão, sofre compressão. Ele está até indicado no sentido contrário ali, porque essa barra a gente viu aqui que sofre compressão. Ele deveria estar assim, entrando no nó, aqui também. Eu vou jogar esse valor aqui como menos 40, tá, galera? Menos 40, significa que ele deveria estar entrando no nó. E aqui eu tenho o meu AX, que a gente já achou também, né? O AX lá vale 40, bacana. Se eu fizer, olha só que bacana o exercício. Esse cara está no sentido contrário. Eu já vou substituir ele. Presta atenção, vou trocar aqui já indicando assim, ó, porque eu já vi que ele é 40, ó. Já vi que ele era compressão. Só nesse cara aqui, vamos confirmar o FCA que a gente calculou aqui, que o FCA é 0, hein? Olha como é que poderia ser feito mais fácil a conta. Se eu fizesse uma tal de forças em X, as forças que eu tenho em X são para lá positivo, né? FDA, que é 40, menos 40, AX, menos essa componentezinha aqui, menos FCAX. Esses dois são iguais, ó. Aqui é 40, aqui é 40, corta, corta. FCA vale quanto? Se a componente em X é 0, a Y é 0 e ele todo é 0. FCA é igual a 0. A gente não precisava de fazer essa conta toda. Seria muito mais prático. Se eu fizesse isso aqui, achasse que ele é 0 e viesse para cá, eu já falava, isso é igual a esse, tchau e benção. Mas vocês podem fazer isso, cara, tá? Seguindo, né? Vou fazer outro corte aqui, velho. Nossa, mãe, vai. Se eu fizesse uma somatória de forças em Y, as forças que eu tenho em Y aí são quais? Né? Eu tenho lá, só tem duas, né? FCAY positivo mais FAB. Se o FCA é 0, a componente dele também é 0. Então, quanto é que vale FAB? FAB é igual a 0 também. Não precisava de fazer conta, galera. Né? Esse daí é outro elemento que não precisava de fazer conta. Mas esse daí é interessante, a gente precisaria de chegar realmente com uns nó aqui, ficaria mais fácil. Né? Não quer dizer que ele não precise de existir. Na verdade, ele me dá estabilidade para a minha estrutura. Tá? Então, mantém ele aí bonitinho. Beleza? Pensa, se eu não precisasse nem desse, a minha estrutura com o próprio peso fazia aqui, ó. Caía, né? A força, tudo beleza, a força fazia aqui, mas o peso dele fazia essa estrutura toda desmoronar. Né? Mas para a gente fechar, a conta é essa daqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas para confirmar, eu vou fazer também o nó B. Para a gente fazer o nó B, eu vou ter que desmanchar alguma coisa aqui. Vou desmanchar as reações aqui e vou trabalhar com o nó B aqui. Nó B. Quais são as forças que eu tenho no nó B? Então, se eu pegar lá o nó B, eu tenho lá o BX, já vou indicar no sentido correto, tá? Ih, já até esqueci quanto é que vale BX, contrário de AX. 40. Volta o vídeo aí que vai ver. BY, 30. Aqui é o BX, deixa eu botar ele certinho. E aí eu tenho aquelas duas forças que a gente já achou, mas vamos fazer de conta aqui que a gente nem sabe quanto é que elas valem. Vamos calcular aqui. F, né, que a gente já calculou ela, FCB, e aqui eu tenho FAB, tá? FCB, FBC, tanto faz. Aqui eu tenho duas componentes, também, FCBX, FCBY. E aí, galera, ó, se eu fizer somatória de força em X, só para confirmar, hein, galera, eu tenho FCBX menos FCBX, né, perdão, tudo para cá positivo, menos FCBX mais o AX40. Só tem essas duas forças em X. Então, FCBX é igual a 40, que é igual a FCB dividido por 5 vezes 4.
né? X4, 4/5 de FCB. Beleza? Então o FCB, cara, a gente não precisava fazer muita conta, é igual a 50, semelhante ao que a gente achou lá, ó. Semelhante ao que a gente achou lá. Então bateu minhas contas, tá certinho, né? As nossas contas aqui bateram, beleza. Só para confirmar, vamos calcular essa força em Y. Se eu fizer a somatória de forças em Y, as forças que eu tenho em Y são FCBY negativo, tá para baixo, ó, para baixo, tá? Menos FAB mais 30, que é o BY, beleza? Então eu tenho que o FAB nada mais é do que, passa ele para o outro lado, é 30, menos, passa ele para o outro lado positivo, fica o 30 positivo e esse camarada negativo, menos FCBY, ou FCB, vezes 3 dividido por 5. Quanto é que vale FCB? 50. Então esse termo todo aqui, 50 dividido por 5, 10 vezes 3, 30. Corta esse com esse. FAB é igual a 0, como a gente já havia calculado. Bom, galera, exercício tranquilinho. Espero que vocês tenham gostado. Bastante coisa escrita aí. Qualquer dúvida, manda aí, dá um like. Bons estudos. Valeu, galera.